volta. Tudo azul? Sério, por que isso está assim? Não sei, não faz mal, né? Eu lembro que ontem a gente tinha uma... A gente estava falando de cobertura, no final da palestra de ontem, né? A gente falou de coberturas de dominós, né? E aí eu mostrei essa figura aqui, né? E disse, bom, isso aqui pode ser visto como uma pilha de alguma coisa, né? Mas, e aí, alguém vê se alguma coisa assim, espontaneamente? Ninguém, eu acho, vê isso, sem uma ajuda das fórmulas, de pensar bastante, de se esforçar, ninguém vê espontaneamente isso como uma pilha de nada, né? E aí está aqui a alturinha dos vários pontos. Então isso é uma pilha de uma coisa que eu fiz assim, né? Uma espécie de travesseirinho. E o Ralph fez a gentileza de desenhar o travesseirinho. Tá aí, aquela figura número 1. Eu posso aumentar ela aqui, eu imagino, vai dar certo isso? Deu. Com o mouse? Ah, olha aqui. Então aqui vocês podem ver dois travesseiros, um do lado do outro. Aqui no meio não existe contato em mais do que um V, tá? Você pode ter a sensação que esses dois travesseiros, eles estão se encostando numa face ali no meio. Não é verdade. Porque aqui assim tem um buraco, tá vendo? Embaixo você vê uma coisa saliente, em cima tem um buracão aqui no meio. Esse buracão está pronto para receber uma terceira almofada. Imagina, copia com os olhos da mente esse travesseiro aqui da direita, faz uma cópia dele, traz aqui para cima. Agora roda 90 graus no eixo Z. Pronto, ele encaixa aqui nesse buraco direitinho. Tá? Então, dois travesseiros, um do lado do outro. Tá? Eles têm 4 faces que são hexágonos meio curvos, tá? Tá, olha aqui, vou botar bem de frente para o hexágono para vocês verem. Ó, isso aqui é uma face do travesseiro. Isso aqui é o dominó, né? Se você olha bem de cima, você vê aqui 4 dominós na vertical. E se você olha bem de baixo, você vê 4 dominós, assim, olha lá. 4 dominós na horizontal aqui, né? Aqui um dominó e aqui outro dominó. A linha no meio, ela só ficou visível por esse efeito colorido aí, né? Mas se você chega um pouquinho para o lado, ela talvez fique mais visível porque é um bico ali, uma crista, né? Assim como em cima tem uma crista. Então isso aqui que você está vendo é a passagem de... você mexer com isso muito bem. Bom, não era o que eu... Bom, é a passagem de 4 dominós na horizontal para 4 dominós na vertical. 2 flips, 2 almofadas. Tá? Isso foi uma amostra grátis aí, gentileza do Ralph. A palestra de hoje, como eu prometi ontem, é a verdadeira história da função altura em dominós. A história de ontem foi uma historinha de como a coisa poderia ter sido, né? Poderia ter acontecido
das pessoas inventarem, observarem que calições formam pilhas de cubos e generalizarem o formalismo, digamos, a álgebra, para inventar funções alturas para dominós. Tá? De fato, a história verdadeira é bem mais complicada. Então, deixa eu começar dando, digamos assim, um passo atrás. E aquela entrada A ali pode desligar, tá? Não vou mais precisar. Vamos dar um passo atrás e considerar coberturas. Obrigado, hein? Vamos considerar coberturas por vários tipos de peças. Assim, ontem a gente falou de dominós e de losangos. Como seria a coisa em geral se a gente saísse inventando vários tipos de peça? Um tipo de peça interessante, talvez, se considerar, são quadrados, são peças de quebra-cabeça, né? Você começa com um quadrado e aí você faz algum tipo de encaixezinho esperto aqui assim, aqui tem um tipo, aqui tem um outro tipo, e aí você vai, e aqui tem buracos de algum tipo. E aí você vai vendo se é possível ou não é encaixar essas peças. E é um teorema interessante, sobre o qual não vou falar, que isso é difícil a beça. Tá? Se você sai se propondo a encaixar outros tipos de peças, o problema, a versão infinita do problema é indecidível. Querendo dizer o quê? Que existem conjuntos de peças assim que simulam perguntas dificílimas em matemática. Você pode traduzir uma pergunta difícil para um problema de encaixar pecinhas. Ou talvez... outro ponto de vista de dizer que é difícil é dizer que o problema é NP completo. Tá? Quer dizer, se você ganha um quebra-cabeças, se você compra um quebra-cabeças na papelaria, né, ele pode ser difícil para a beça de fazer. Né? E só se você tiver sorte de botar as peças na posição certa e dizer, ih, olha só, deu certo. Tá? Se você não fizer isso, vai ser, em princípio, uma busca exponencial de como é o troço, exceto se você revolucionar a matemática provando que P é igual a NP e inventar um algoritmo polinomial para resolver quebra-cabeça. Inventar um algoritmo polinomial para resolver quebra-cabeça, você inventou um algoritmo polinomial para resolver metade dos problemas que interessam a esse tipo de matemática, e você vai ficar muito famoso. Mas não vamos tornar a discussão tão geral assim, tão vaga, mas eu queria, como para dar um norte para a aula de hoje, eu queria concentrar num problema de dificuldade média, eu diria. Tá? Ele é bem mais difícil do que aquele de ontem, de contar os calições, mas ele não é um problema indecidível, não é NP completo nem nada do gênero, que é esse que está descrito aí. Deixa eu talvez botar a segunda transparência, para vocês verem do que eu estou falando. Então, olha, forma um tabuleiro que é um triângulo assim, de lado N, tá? E agora tem dois tipos de peças que eu quero convidar vocês a considerarem. Uma é esse ossinho aqui de comprimento 3, tá? Formado por 3 hexágonos em linha reta. Então, se você for tentar encaixar 3 hexágonos em linha reta, você pode começar botando um aqui no cantinho. Tá? O outro problema é tentar encher esse hexágono usando triangulinhos T2. Encher o triângulo, desculpe. Encher o triângulo grande usando triangulinhos T2.
aí, é um problema que eu acho que é um bom problema para vocês pensarem depois da aula de hoje. Eu vou dar um esboço da solução que está naquele artigo ali, é a solução de Conway e Lagarius. Não vou dar a solução completa, de uma parte no final, porque eu vou explicar por que eu vou deixar indicado, digamos. Agora, é um bom problema, assim, para se pensar e se ver se consegue uma outra solução mais elementar. Tá? Agora, é um problema difícil. Eu queria, talvez, para convencer vocês que o problema é difícil, em vez de eu começar mostrando a solução certa, eu vou começar mostrando a solução que dá errado. Tá? Existe uma ideia muito legal para se provar que tal e tal coisa não pode ser coberta por tal peças, que eu vou motivar com esse problema aqui bem mais fácil, que é se é possível cobrir a região abaixo com dominós. Tá? Se você entendeu a palestra de ontem, você sabe que tem um algoritmo para fazer isso usando função altura, mas isso é um tremendo... usar uma metralhadora para matar um mosquito, né? Porque é muito mais fácil ver que não dá para cobrir fazendo isso. Você diz, olha, isso é um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de xadrez, ele vem com casinhas pretas e brancas, ou melhor, amarelas e brancas aí no nosso caso. E você diz aí, não vai dar. Por que não? Porque tem 30 quadrados brancos, 32 quadrados amarelos, e um dominó sempre cobre um quadradinho de cada cor. Tá? Então, uma boa ideia para começar a atacar aquele problema do Tirrenia, né? É você se pensar, puxa, será que eu posso pegar uma carona nessa ideia e pintar aqueles hexagoninhos de algum jeito para provar que é impossível? Bom, acho que esse exemplo é um pouco trivial demais. Deixa eu dar um outro exemplo para o método não ficar parecendo idiota. Outro exemplo, tecnicamente, não é um problema de cobertura, mas é relacionado. Que é o problema do jogo Resta 1. Eu confio que a maioria de vocês conhece o jogo. Quem conhece o jogo Resta 1? A maioria, né? Quase todos, eu acho. Quem não conhece? Ninguém não conhece. É. Em todo caso, talvez exista alguém tímido aí, ou a gente está falando para as câmeras, talvez alguém do outro lado das câmeras não saiba jogar Resta 1. Você joga Resta 1 assim, isso aqui é o tabuleiro, ele tem esse formato de cruz com N casinhas, e você começa com pecinhas em todas as casas, exceto no meio você deixa um buraco, e a jogada válida é pular com uma peça, por cima de uma outra peça, e a peça que está no meio é eliminada. Então você começa assim e acaba assim. Tá? O quebra-cabeça clássico é começar com essa configuração e fazer come até deixar uma peça. Agora, quem já jogou talvez tenha observado um fenômeno que você, ao resolver o problema, parece que existe algo que conspira para essa última peça ficar no meio. Não sei se vocês já jogaram, talvez algumas pessoas veem uma solução e decoram aquela solução, não tentam explorar outras, então eu não sei quanto esse efeito já se manifestou para vocês. Mas se você sair tentando resolver de várias maneiras, em vez de seguir só a solução que alguém te ensinou,
Você percebe esse efeito misterioso que o jogo tem de quase que te obrigar a botar o último pininho no meio. Quer dizer, tecnicamente é óbvio que não obriga, né? Porque na penúltima posição você vai ter 2 pininhos aqui assim, por exemplo, prontos para fazer aqui, upa, e vir para o meio. Mas se você não quiser ir para o meio, você pode fazer upa e vir parar aqui. Tá? Mas então tem essas 5 posições aqui, 1, 2, 3, 4, 5. O centro e os 4 braços da cruz, onde o último pininho parece ter uma predileção para ir parar lá. Então a pergunta é, isso é porque a gente está fazendo só pequenas variações daquela solução que ensinaram para a gente? Existe uma solução que leva para cá ou não? Ou será que existe um motivo misterioso para a pecinha não poder acabar aqui na casa indicada por esse círculozinho aqui? Bom, é uma pena eu ter que mostrar imediatamente a solução desse problema, porque eu acho um problema bem interessante para pensar. Não parece ter nada a ver com pintar, né? À primeira vista, assim, se você pintar de branco e preto, você não aprende nada. Mas se você pintar com 3 cores, se eu conseguir fazer as cores coincidirem com pronto. Se você pinta o tabuleiro com 3 cores, se te abrem os olhos. Olha lá. Toda jogada envolve as 3 cores. Nesse desenho vermelho, branco, amarelo. Todo salto. Bom, talvez você esteja saindo do vermelho, pulando de cima do branco, vai parar no amarelo, como aqui, ou talvez as 3 cores estejam embaralhadas de um outro jeito qualquer. Mas o fato é que em toda jogada tem uma cor que perdeu um pino, porque o pino se moveu dali, uma segunda cor que perdeu o pino porque o pino foi comido, e uma terceira cor que ganhou um pino, porque o pino aterrissou ali. Tá? Então, a conclusão geral é que a cada jogada que você faz, a paridade se inverte em cada uma das 3 cores. Umas ganham, umas perdem. Mas cada uma das 3 cores inverte a paridade. Bom, no início você conta aqui, né? Você tem 10 em casas vermelhas e 11 em cada uma das outras 2 cores. Então a moral é que se você começa com a mesma paridade aqui em branco e amarelo, você vai sempre ter a mesma paridade em branco e amarelo. Bom, no final tem que ter um pininho, né? Esse pininho tem que estar numa casa de uma das 3 cores. Se ele estiver numa casa branca ou numa casa amarela, estragou essa paridade. Então ele tem que estar numa casa vermelha. Né? Então não, ele não pode acabar aqui, nem... Na verdade, se você pegar essas cores e rodar assim, você tira a conclusão que eu apontei, que os únicos 5 lugares onde o pininho pode acabar são aqui. Pique, 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 pique. Essas 5 posições. E isso a gente aprendeu com um argumento de coloração. Um argumento de coloração não tão óbvio quanto pintar um tabuleiro de xadrez de branco e preto. Então, a pergunta tantalizante é: será que o nosso problema ele pode ser resolvido por uma coloração esperta ali? Eu devo usar um número de cores maior, talvez, colorir de um jeito não óbvio, e aí eu descubro quando que é possível
cobrir essas coisas aí. Agora, o que eu gostaria de convencer vocês é exatamente que isso não dá certo. Tá? É difícil afirmar assim, tal técnica nunca vai dar certo. Agora, eu acho que nesse caso eu posso dizer isso sim. Porque esses argumentos de coloração, se eles forem alguma coisa que não seja muito diferente disso que a gente viu nesses dois exemplos, eles têm a seguinte característica, que se você provar que não dá para cobrir, digamos que você pegou esse tabuleiro aqui e você provou que não dá para cobrir, você pega exatamente o mesmo argumento e prova que não dá para cobrir fazendo uma cobertura com sinais. O que é uma cobertura com sinais? É uma cobertura em que você tem peças e antipeças, peças de antimatéria, que contam como menos um. Então você cobre com peças positivas, em algum lugar e você tem até 2 ou até 3 peças positivas cobrindo a mesma casa várias vezes, mas aí entram peças de antimatéria. E aí no que você somar aquele monte de peças, dá uma contribuição 1 para cada casinha. E se você examinar os argumentos de coloração, eu acho que você vai concordar que eles são invariantes por esse conceito de cobertura com sinal. E mesmo esse exemplo trivial aqui, o T3, né, que obviamente não pode ser coberto com T2, né, você precisaria de 2 T2, e acho que é bem óbvio que não dá. Você vê que não dá realmente para cobrir com 2 T2, mas dá para cobrir com 3 menos 1 T2, né? Você bota 3 pecinhas nos 3 cantinhos, assim, pique, pique, pique. E aí aqui no meio, cada um desses hexagoninhos ficou coberto em dobro. Então você bota um anti-T2 ali. E aí, bom, você conseguiu cobrir de um jeito que não estava previsto na regra inicial, né? Se você conta isso como cobrir, bom, você está mudando o problema, né? Então, se você está interessado em decidir para quais valores de n, Tn pode ser coberto com T2, argumentos de coloração, eles não parecem muito promissores. Tem uma coisa parecida com o ossinho L3, mas que fica para um exercício para vocês. Tem vários casos que dá para provar que não dá para cobrir com T2 ou com ossinho usando argumentos de coloração, mas definitivamente não todos. Então, agora, tendo apresentado uma técnica bacana, mas que infelizmente não satisfaz as exigências de resolver esse problema, eu passo a apresentar a técnica que sim resolve esse problema, uma técnica mais sutil, e é uma técnica que usa a teoria de grupos. Eu avisei, né, que um pouco o papel desse mini curso, na minha perspectiva, é criar ligações inesperadas entre temas assim que você acha que eles não têm nada a ver um com o outro. Eu quero convencer você que eles têm tudo a ver um com o outro. E também enriquecer certos temas que você certamente já estudou. Todo mundo aqui já estudou teoria de grupos, mas tem alguns temas aqui que eu não sei se vão ser recordação ou se vão ser apresentação, porque muitas vezes a pessoa estuda teoria de grupos e nunca faz um único desenho ao estudar teoria de grupos, muito menos esses diagramas de Cayley. O que é um diagrama de Cayley? É uma espécie de um desenho do grupo. Tá? Você faz um grafo possivelmente com arestas direcionadas, tá? E você faz um vérticezinho do teu grafo para cada elemento do grupo, e aí você indica a tabuada, digamos, né? Você indica esse elemento vezes esse gerador dá esse outro elemento aqui.
Está aqui um exemplo de um diagrama de Cayley. Para cima. Esse é o grupo S3, o grupo das permutações de 3 elementos. É um grupo finito, 6 elementos. Eu estou indicando aqui as permutações como ciclos, tá? Então essa aqui, por exemplo, é a que leva 1 em 2, 2 em 1 e o 3 fica parado, tá? E eu multiplico permutações com a composição de funções, tá? Então AB, por exemplo, aqui embaixo, né? AB é a função A, bolinha, a função B. Ou seja, eu aplico primeiro B e depois A, né? Então, o que acontece com o número 1, por exemplo? Aqui ele fica parado e aqui ele é levado no 2. Então, 1 vai no 2. O 2 aqui vai no 3, aqui fica parado, então o 2 vai no 3. O 3 aqui é levado no 2 e aqui o 2 é levado no 1, então o 3 vai no 1. A, B é esse ciclinho aqui, 1, 2, 3. Mas eu espero que todos vocês já tenham visto o grupo simétrico com 3 elementos. Não é isso que eu quero apresentar para vocês. A coisa que eu não tenho certeza se já viram é um desenho como esses, e isso eu acho uma pena, que eu acho que realmente é uma grande ferramenta para entender grupos, finitos ou não, você fazer esse tipo de desenho. As arestas aqui eu não orientei porque elas são de mão dupla, tá? Eu estou seguindo a convenção muito comum em teoria de grafos, que se você tem uma arestinha assim, indo daqui para cá, e a arestinha tem a mão, tem a estrada ligando as mesmas duas cidades no outro sentido, né? Então você não diz que tem a estrada Rio-São Paulo e a estrada São Paulo-Rio, que seguem uma muito pertinho da outra, né? Você diz que tem uma estrada só com 2 pistas e você desenha assim, né? Isso aqui é uma aresta de mão dupla. Esse desenho aqui, ele transmite toda a informação sobre o grupo, se você souber ler. Por exemplo, o grupo de simetrias do desenho é o próprio grupo S3. O que é uma simetria do desenho? É uma função que leva vértices em vértices e que respeita as cores respeita adjacências, obviamente, e respeita cores das arestas. Então, um exemplo de simetria desse grafo é refletir nessa reta aqui, ó. Eu troco E com B, troco A com AB e troco BA com ABA. E isso corresponde a um elemento do grupo, né? Corresponde ao elemento B. Outro exemplo de simetria é aqui, a reflexão nessa outra reta, que é o elemento A. Eu também posso refletir aqui e eu também posso rodar de 120 graus na mão ou na contramão. Isso dá os 5 elementos não triviais do grupo, né? O sexto é a identidade, obviamente. Deixa eu mostrar um outro diagrama de Cayley para ajudar vocês a se familiarizarem com o conceito. Então está aqui de novo o S3, mas agora os geradores são outros. Eu tenho o mesmo A, que é 1, 2, mas o B eu escolhi aquele 1, 2, 3 ali ao invés disso, tá? Então se você desenhar o diagrama de Cayley, fica essa coisa aqui, que eu acho que é mais sugestivamente desenhada como um prisminha de base triangular. Então, grupos podem ser desenhados. Você tem, muitas vezes, uma tradução entre um grupo e um desenho. A bola de futebol, por exemplo, a bola de futebol, ela é o diagrama de Cayley de um grupo muito famoso, o A5, o grupo das permutações pares.
esse eu não desenhei hoje, mas eu desenhei alguns outros grupos que tem mais a ver com o que a gente vai ver daqui a pouco. Grupos infinitos, eles são malhas infinitas, tá? Então ali em cima vocês estão vendo um desenho do grupo Z vezes Z, Z ao quadrado, tá? Do jeito óbvio, né? Você bota a origem num lugar qualquer aqui, por exemplo, esse é o elemento 1, 0, esse é o 0, 1, esse é o 1, 1, esse é o 2, 1, e assim por diante. E os dois geradorzinhos estão aqui, A e B. Quem são as simetrias dessa figura? As simetrias dessa figura são apenas as translações. Tá? Por quê? Porque tem cores e setinhas que dizem que se você leva esse pontinho nesse pontinho, você é obrigado a fazer isso por uma translação. Não existe outra forma de mover esse grupo. Aqui embaixo a gente tem um outro grupo menos manjado um pouco. E, bom, vocês estão vendo que eu estou estreando essa técnica de, em vez de apresentar primeiro o grupo, dizendo, por exemplo, S3 ou qualquer coisa do gênero, e depois desenhar o diagrama de Cayley, aqui eu estou invertendo a mão do raciocínio. Eu estou primeiro mostrando o desenho. Esse desenho se caracteriza como um diagrama de Cayley pelos seguintes motivos. A partir de cada vértice, sai uma aresta de cada cor. As cores aqui não ficaram muito boas, né? Mas no vertical é amarelo, essa cor escura aqui é vermelho, e essa outra cor aqui meio pálida é marrom. Então, a partir de cada vértice, vocês veem sempre saindo 3 arestas, aliás, de mão dupla, né? Por isso que elas não têm setinha, nas 3 cores. E esse desenho aqui, ele tem essa propriedade, que chama-se simplesmente transitivo. Quer dizer que se eu escolho 2 pontinhos aqui, sei lá, esse e esse, por exemplo, existe uma única simetria, existe sempre uma e uma única simetria do desenho que leva esse cara nesse cara. Nesse exemplo aqui, o que eu tenho que fazer, hein? Eu tenho que rodar ao redor desse centro aqui, rodar meia volta ao redor desse centro aqui. Tá? E aí com isso eu levo esse ponto, tá? Então esse grupo aqui, vocês estão vendo que ele é um grupo que inclui translações, mas também inclui rotações. Rotações de meia volta, né? De 180 graus, ao redor de certos centros de simetria. E centros de simetria incluem os centros das arestas e também inclui os centros dos hexágonos, né? Se eu rodar, desculpa, minha mão um pouquinho trêmula, mas se você rodar meia volta ao redor aqui desse centro desse hexágono, você tem outra simetria dessa figura. Então isso é uma forma 100% legítima, completa e correta de apresentar um grupo. Tá? Eu digo, o grupo é esse. Agora eu queria recordar uma outra forma de apresentar um grupo, que eu espero que vocês já tenham visto, que é dar o grupo por geradores e relações. Então, bom, tem um jeito de dar um grupo, que é você dar uma descrição explícita e completa dele, por exemplo, S3 é o conjunto de todas as permutações do conjunto 1, 2, 3. A gente estava vendo agora um segundo jeito de apresentar um grupo, que é desenhar um diagrama de Cayley. Tá? E está aqui um terceiro jeito de apresentar o grupo, que é você dar geradores e relações. Se diz assim, olha, o grupo ele é gerado por esses elementos aqui, A, B, C, e tem uma listinha, sei lá, talvez infinita, né?
coisa não ser complicada demais, mas em princípio não precisa. Tem uma listinha aqui de geradores. O que quer dizer ser um gerador? Quer dizer que todo elemento do grupo, ele pode ser representado por uma palavrinha, usando essas letras, ou seja, um produto dessas letras e de seus inversos. Então, um elemento do grupo pode ser, sei lá, A, B inverso C, por exemplo. Ou A, B, A, B, A, B, A, A, B, A, B, A, A, B, C, B, A. Tá? E assim por diante. Tá? Então, bom, tem essas letrinhas aqui, tem os seus inversos, eu posso fazer produtos. E aqui que eu preciso, para acabar a descrição do meu grupo, eu preciso explicar que palavras são iguais, tá? Porque, bom, provavelmente, não é garantido, mas provavelmente existem palavras completamente diferentes para descrever o mesmo elemento do grupo. Então eu tenho que te explicar como é isso, para você saber quem é o grupo. Isso são as relações, tá? As relações, esse W1 aqui é uma palavrinha. Ele pode ser, por exemplo, AABB, tá? Então eu te explico, olha, AABB é identidade. Então se você olha uma palavra comprida, tipo AABBB, você diz, ali no meio aparece uma ABB, né? Então AABBB é AB. E, bom, está aqui uma definição formal do que é um grupo dado por geradores e relações. Ele é demonstra-se que existe um único, a menos de isomorfismo, grupo com essa propriedade, que se você considerar gentil um outro grupo, ou outro que pode ser o mesmo, né? Um grupo, com elementos atil, betil, cetil, satisfazendo as relações correspondentes W1 til, W2 til. W1 til vem de pegar W1, que seria, por exemplo, a ABB, e botar til em todo mundo, né? Seria atil, betil, betil. Né? Se no G-til valem essas relações que estão escritas aqui, então sempre existe um único homomorfismo aqui. A ideia é que aqui você fez uma coisa, talvez você impôs relações que não eram obrigatórias, por exemplo. Ou talvez você tenha até botado caras que não eram gerados por atil, betil, cetil. Tá? Então os caras que não forem produtos de atil, betil, cetil, se eles estiverem aqui, eles não estão na imagem do homomorfismo. Talvez você tenha imposto outras relações aqui que você não fosse obrigado a impor. E aí isso aqui vai ser uma espécie de um quociente, né? Você vai ter identificando o cara. Mas a coisa mais limpinha, a coisa em que o grupo é gerado por esses caras, e você tem apenas essas relações, e o que quer que seja consequência dessas relações, é o G. Bom, se você nunca viu isso na vida, isso provavelmente é um pouquinho misterioso, então deixa eu dar dois exemplos simples aqui. A gente volta para aquele exemplo de antes. Eu digo que esse jeito de mostrar um grupo aqui por um diagraminha de Kähler, ele no fundo é quase equivalente a dar isso que está aqui escrito. Tá? Então Z2, o grupo ZVZ, ele pode ser descrito assim, como o conjunto, é o grupo gerado por dois caras A e B, e a única relação que eu imponho é que A e B comutem. Deixa eu escrever aqui que é o que é esse corpo. Talvez não. Isso aqui.
Bom, tem variações aqui. Às vezes a pessoa escreve a inverso bem verso AB, às vezes AB a inverso bem verso. Isso é o de menos. Essa definição aqui tá boa. O que importa é que isso deve ser a identidade se e somente se A e B comutarem. Ou seja, se somente se A. Tá? Então, onde que no desenho eu estou vendo essa relação? Eu vejo essa relação nesse quadradinho, olha aqui. Eu vejo que vir por aqui é fazer primeiro A e depois B. Vir por aqui é fazer primeiro B e depois A. E o que o desenho me diz? O desenho me diz que eu ir pela direita ou pela esquerda, eu chego no mesmo lugar ali. São dois caminhos diferentes para o mesmo destino. Tá? Eu posso ir por um lado ou pelo outro do quarteirão, eu chego no mesmo lugar. Então, essa voltinha aqui se traduz nessa relaçãozinha que está aqui. Aqui embaixo eu tenho uma coisa um pouquinho diferente. Eu tenho os meus três geradores ABC. Todos eles são de ordem 2. Tá? Todos eles são de mão duplas. Está bem óbvio no desenho. Agora, no desenho tem mais uma outra coisa que está escrita, né? Se a gente souber ler. Que é que se eu der a volta no hexagoninho, eu volto para o mesmo lugar de onde eu parti. Ou seja, se eu fizer aqui ABC, ABC, eu voltei para o mesmo lugar. Então, ABC ao quadrado é a identidade. Bom, o que tudo isso tem a ver com veturas? Tá? Tem que eu vou usar essa malha aqui, desse exemplo de baixo, esses hexagoninhos aqui, é o lugar certo para eu botar aquelas peças que eu falava, né? Aquelas peças, elas casam direitinho aqui. E agora, cada peça pode ser descrita, por exemplo, pelo seu contorno, tá? O que seria? Vamos convencionar que esse cara aqui é A, o cara marrom pálido é A, o vermelho é B e o vertical é C, para ficar igual à próxima transparência. Então, olha aqui, o que é um ossinho deitado? Um L3 deitado é A, B, A, B, A, B, C, A, B, A, B, A, B, C. Tá? Então eu posso descrever pecinhas usando essa linguagem de caminhos aqui. Tá? Agora, o contorno de cada pecinha, nesse grupo aqui, obviamente é trivial. Tá? Então, esse grupo aqui, ele, de certa forma, ele está jogando fora informação demais. A ideia desse método é a seguinte: será que a gente não pode enfraquecer um pouquinho essas relações aqui para obter um grupo maior? Mas um grupo onde um contorno de um hexágono não precisa ser a identidade. Só o que precisa ser a identidade é o contorno das minhas pecinhas. Então essa é a ideia. A gente cria... Bom, a gente olha para quem são as palavrinhas associadas a ossinhos nas três posições. Elas estão escritas aqui: AB ao cubo C, AB ao cubo C, BC ao cubo A, BC ao cubo A,
CA ao cubo B, CA ao cubo B. Tá? E aí eu digo o seguinte, olha, uma região que eu consegui cobrir com essas coisas, ela é um produto de conjugados dessas três palavras. E, portanto, é trivial nesse grupo aqui. Deixa eu talvez fazer um exemplo no quadro. Bom, tá aqui, eu acho que isso é complicado já o bastante. Eu afirmo que se eu olhar para essa palavra aqui, ó, começando aqui, por exemplo, essa palavra seria A, B, A, B, A, B, A, B, C, B, C, A, B, A, C, etc. Tá? Eu afirmo que essa palavra ela é um produto de conjugados daquelas três palavrinhas ali. Por quê? Porque eu posso tirar fora dessa minha palavra, eu posso tirar fora um osso que esteja exposto. Por exemplo, esse aqui. Então, ao mudar dessa palavra aqui, complicada, que fazia isso tudo, para essa outra palavra aqui, em laranja, que começa igual, mas chega aqui, ela faz uma coisa um pouquinho menor. Qual foi a diferença entre as duas palavras? Aqui lá no meio, eu multipliquei pelo meu ossinho. Então, uma palavra, a palavra em amarelo, ela é assim, alguma coisa, alfa, digamos, vezes esse trechinho em amarelo aqui, beta, vezes gama. A palavra em laranja, ela é o mesmo alfa, um beta til vezes gama. Tá? E o que beta e beta til tem a ver? Tem a ver que beta vezes beta til inverso é essa palavra correspondente a esse osso aqui, que é CA ao cubo B, CA ao cubo B. Então, esse fato disso, vezes isso, ser isso, nesse grupo complicado GL, eu estou forçando essa palavra aqui a ser identidade. Então, eu estou forçando isso a ser igual a isso. Se eu forço isso a ser igual a isso, eu estou forçando isso a ser igual a isso nesse grupo aqui, em GL. E assim você vai repetindo, você vai tirando um ossinho de cada vez, você prova que, bom, seja lá o que eu tiver, que seja um bordo de uma região sem buracos, tá? Uma região simplesmente conexa, para o bordo ser uma única curva. Tá? Mas seja lá o que for, que seja coberto por ossinhos, eu posso ir tirando um ossinho de cada vez e provar que esse troço é a identidade. Então é trivial nesse grupo aqui. Tá? Bom, é claro que você pode estar a essa altura meio revoltado, né? Porque eu prometi resolver o problema e eu não resolvi com isso nenhuma. Eu reduzi o problema original, que era um problema de coberturas ali, um problema difícil, mas elementar. Eu reduzi um outro problema difícil
e que se alguma coisa menos elementar, né? Bom, sinto muito. Eu disse que eu não ia fazer tudo. O fato é que usando teoria de grupos, trabalhando bastante aí, tentando entender um pouco mais daquele GL ali, você não vai tentar entender ele completamente, você vai tentar entender ele assim meio aos pedaços. Você consegue provar que essa palavrinha aqui, essa palavrinha é o contorno de TN, né? Você consegue, fazendo contas, provar que essa palavrinha não é a identidade em GL, e como corolário, se demonstra que aquele triângulo não consegue ser coberto por ossinhos. Tá? Existe um outro teorema que caracteriza quais TNs podem ser cobertos com T2, que está nesse artigo. E eu convidaria, de novo, eu quero repetir o convite que eu fiz no início. Eu acho que é um exercício, assim, para você medir as forças tuas e das técnicas, e tentar provar essa coisa de outra forma e tentar, talvez, entender o caso T2. Tá? É mais difícil do que pode parecer. Bom, deixa eu só fechar o ciclo, então, voltando para uma coisa mais fácil, uma coisa que a gente entende, né? Vamos aplicar, então, essa técnica difícil à beça num problema fácil. Vamos voltar para coberturas por calições e por dominós. E quem são os grupos? No caso dos calições, a gente tem esses três elementinhos aqui, né? Se você chamar o vermelho de A, o amarelo, com essa cor aqui, amarelo, de B, e esse marrom aqui de C, esses três contorninhos aqui são exatamente os comutadores AB, AC e BC. Então o misterioso grupo dos calições, ele nada mais é do que o Z3, que um pouco dá uma explicação por via teoria de grupos, por que é mais fácil ver uma pilha de cubinhos nos calições do que uma pilha de travesseiros no caso dos dominós, porque esse grupo aqui é um grupo face a beça, todo mundo entende o que é Z3. Mesmo quem nunca estudou teoria de grupos já subiu num trepa-trepa, né, na infância, e aquilo é Z3. Né? Aquilo é o diagrama de Cayley para Z3, que é o diagrama de Cayley que a gente está vendo aqui, que no plano ele está sendo projetado de novo no plano x mais y mais z igual a zero, né? Porque se a gente vê esses triângulos exatos. E finalmente aqui embaixo a verdadeira história de como que foi descoberta a função altura para dominós. Apesar de que ela poderia ter sido descoberta da forma que eu mostrei ontem, de fato ela não foi. Ela foi descoberta sim, aplicando essa técnica a esse grupo aqui. Você chega nesse grupo aqui, é o grupo dos dominós. E eu gostaria de terminar a aula de hoje fazendo uma tentativa heróica de mostrar para vocês quem é esse grupo. Tá? Se a gente botar um pouquinho mais de relação nele, ele vira Z vezes Z. Né? Se eu disser que A e B comutam, ele vira Z vezes Z. Mas eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo um pouquinho menos. Eu estou dizendo que A comuta com B ao quadrado e que A2 comuta com B. Então o comutador de A e B, ele, à primeira vista pelo menos, ele pode muito bem ser uma coisa diferente. Então, ó, vai ser mímica aqui, hein? Atenção. Imagine o Z2 aqui assim no chão. Tá? Então olha aqui. A, B, A, B. Eu estou supondo que eu não fui para o mesmo lugar. Tá? Acreditando otimistamente,
ou pessimisticamente, sei lá, está acreditando que A e B não vão comutar, não necessariamente nesse grupo. Então A, B dá uma espiraladinha aqui para cima. Eu estou usando a terceira dimensão do espaço para representar esse cara que eu poderia chamar de um terceiro gerador C, que é o comutador de A com B. AB, então está aqui. Agora, se eu fizer AB de novo, eu continuo espiralando aqui. Agora, aqui do lado está a possibilidade de eu aplicar um segundo A. Se eu aplicar um segundo A, eu sei que se eu fizer A, B, A inverso, B, eu tenho que voltar para o mesmo lugar. Agora, a espiral aqui, quer dizer, aqui do lado tem que ter uma espiral, porque se tem uma espiral num ponto, tem espiral em todos os pontos. O diagrama de Cayley tem que ser simétrico. Que jeito eu tenho de fazer a coisa fechar? A resposta é que nesse quadrado eu boto uma espiral que sobe. Uma espiral que respeita a regra da mão direita, né? Que quando eu rodo nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, eu subo. Eu faço A, B, A inverso, B inverso, subir. Agora aqui do lado, tem um cara subindo aqui na parede dessa coluna quadrada. Aqui do lado, para encaixar, eu boto uma espiral ao contrário. Uma espiral, não assim, com a regra da mão esquerda. Que se eu fizer A, B, eu desço. Isso compensa, né? Que se eu fizer A, B, A inverso, B, eu fui, voltei e parar no mesmo lugar. Então aqui eu tenho uma espiral assim, aqui eu tenho uma espiral assim, aqui eu tenho uma espiral assim, aqui uma espiral assim. Quadrados alternados, pretos e brancos no plano, nos, sei lá, pretos, digamos, eu tenho uma espiral da mão direita, nos brancos eu tenho uma espiral da mão esquerda. Então, vocês podem ver um desenho desse diagrama de Cayley, voltando ao início da palestra. Liga de novo aqueles cubos, aqueles travesseiros do Ralph, por favor. Vamos desligar isso. Qual o controle? O laser? Os cubos ainda estão aqui, ó. Apareceu. Eu posso ter o laser de volta? Olha aqui. Isso aqui é o diagrama de Cayley do grupo dos dominós. Tá? Aqui, digamos que isso aqui seja a origem. Tá? Aqui eu multipliquei por A, eu subi um pouquinho. Multipliquei por B, subi um pouquinho. Multipliquei por A inverso, subi mais ainda. Se eu multiplicar por B inverso, eu venho para cá, aqui em cima, onde o Ralph não desenhou uma terceira almofada. Tá? Eu posso ver o que eu faço, talvez olhando aqui embaixo, ajuda. Tá? Então aqui assim, eu estou espiralando assim, mão direita. No que eu rodo, eu subo. Aqui eu estou espiralando ao contrário, mão esquerda, né? Assim. Então aqui está a origem. Aqui, digamos que seja o A, eu subi. O A inverso também sobe. O B e o B inverso desce. Espiral aqui e aqui. Então isso dá uma outra espécie, o diagrama de Cayley desse grupo é uma outra espécie de quebra-cabeça, um que você não vê nas pracinhas por aí. Mas que você pode, talvez se quiser fazer um assim para o teu filho, você pode, né? O grupo de simetrias dele é um pouquinho menos óbvio, tá? Para você levar esse vértice nesse vértice, o que você tem que fazer? Você não translada, você roda. Você roda meia volta ao redor desse eixo aqui. Não é isso? Não. Como é que é?
Não, perdão, você reflete. Não é nada disso, eu falei tudo errado. Você reflete num plano horizontal. Ih, não, errei de novo. Você reflete e translada, é isso. Isso, é isso. Você tem que refletir nesse plano horizontal aqui. Digamos que isso aqui seja Z igual a... Não, vamos respeitar o Ralph. Z igual a 1. Aqui Z igual a 1. Aqui Z igual a 2. Então a primeira coisa que você faz é refletir no plano Z igual a 1,5. Tá? E a segunda coisa que você faz é somar... Bom, menos 1 aqui, na verdade. Né? Somar menos 1 na coordenada X, digamos aqui. Então essa reflexão-translação, ela respeita o diagrama de Keiler. Ela respeita as cores, né? As orientações. Não essas cores, né? As cores das arestas, que você não está vendo aqui. Ela respeita as orientações. Bom, ela inverte essa altura aqui, né? A coordenada Z, onde era grande fica pequeno, onde era pequeno fica grande, mas a coordenada Z não faz parte das especificações do diagrama de Keiler. Tá, o diagrama de Keiler não pinta como aqui o software aqui fez, vermelho em cima e roxo embaixo. Ele pinta arestas. Então você inverter a coordenada Z é permitido e é até indispensável para você levar esses caras. Então essa é a forma como Obrigado, hein? Pode desligar o... Não, deixa aí, que as pessoas talvez estejam olhando. Essa é a forma como foi descoberta a função altura dos dominós. E caso você tenha começado a não entender mais nada no meio da palestra de hoje, uma palavrinha de conforto, amanhã a gente vai fazer uma coisa bem diferente. Amanhã a gente vai, em vez de se defrontar com a questão de estar aqui uma região, será que é possível cobri-la com essas peças ou não, a gente vai ter uma questão diferente, que é estar aqui uma região, provavelmente uma região fácil de cobrir. E eu quero agora saber de quantas maneiras é possível cobrir uma região. Exemplo de problema. Você tem um tabuleiro de xadrez 8 por 8. Você tem 32 dominós. Você quer cobrir o teu tabuleiro de xadrez com dominós. Bom, nada mais fácil, né? É óbvio que é possível fazer isso. Mas a minha pergunta não é se é possível. A minha pergunta é de quantas maneiras dá para cobrir um tabuleiro de xadrez com dominós. Tá? Então é um problema de, como o título do cursinho diz, de combinatória enumerativa, a gente quer contar. Tá? E de novo a gente vai ter um herói inesperado aparecendo, como hoje apareceu a teoria de grupos, né? Amanhã um herói inesperado vai nos ajudar a contar alguém, um velho amigo de vocês, que eu acho que vocês jamais imaginaram que ele fosse contar. Tá? Então fica o suspense. Vocês vão ver quem é. Bom, obrigado, gente.